Olá, meus amados irmãos, olá, minhas amadas irmãs, olá, igreja abençoada de Deus. Bom dia, a paz do Senhor a todos. Carlos, servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor. Meus irmãos, quero contar uma história para os irmãos, uma história que vai nos ajudar a fortalecer na hora da tristeza, na hora do desapontamento, na hora das intrigas, na hora da acusação, porque o inimigo está aí para fazer tudo isso, meu irmão, para nos apontar, para acusar, para nos desapontar, para tentar nos fracassar. Veja só, meu irmão, eu quero contar para vocês essa manhã a história de um pastor que fracassou. Glória a Deus, aleluia. Um pastor de um pequeno vilarejo chegou a uma igreja animado e motivado para realizar mais um culto da noite. A hora passava e o povo não chegava. Aí passou mais 15 minutos, entraram 3 crianças. Depois de mais 20 minutos, entraram mais 2 jovens. Então o pastor resolveu começar o culto com 5 irmãos. Ao decorrer do culto, entrou um casal que se assentou lá no último assento da igreja. Quando o pastor fazia a leitura da Bíblia para a pregação da noite, entrou mais um senhor, meio que sujo, com uma corda no pescoço, uma corda na mão, ali triste. Mesmo desapontado, sem entender o porquê do fracasso do povo, o pastor conduziu o culto animado e pregou com dedicação e zelo. Quando voltava para casa, ele foi assaltado. Ele foi espancado por 2 ladrões que levaram a sua pasta, onde havia sua Bíblia e alguns pertences de valor. Enquanto sua esposa fazia o curativo das feridas em casa, ele descreveu aquele dia como o dia mais triste da sua vida, o dia mais fracassado do seu ministério, o dia mais infrutífero da sua carreira. Depois, meus irmãos, que se passaram 5 anos, o pastor resolveu compartilhar essa história com a igreja. Quando ele terminava de contar a história, um casal de grande referência naquela congregação interrompe o pastor e diz: pastor, aquele casal da história que se assenta lá no fundo da igreja, éramos nós. Estávamos, pastor, à beira do divórcio, em função de vários problemas e desentendimento que havia no nosso lar. Naquela noite, pastor, decidimos pôr fim ao nosso casamento. Mas primeiro, decidimos entrar em uma igreja e deixarmos lá as nossas alianças. E depois de cada um iria seguir o seu caminho. Mas desistimos, pastor. Desistimos do divórcio. Depois que ouvimos a pregação do pastor naquela noite, hoje estamos aqui com o lar e a família restaurada. Enquanto o casal falava, uns dos empresários mais bem-sucedidos daquela localidade, que ajudava no sustento daquela igreja, acenava lá no fundo pedindo oportunidade para falar e disse: pastor, eu sou aquele senhor que entrou meio sujo com a corda na mão na igreja. Se lembra, pastor? Então, meu pastor, eu estava à beira da falência, perdido nas drogas. Minha esposa e meus filhos tinham ido embora de casa por conta das minhas agressões. Pastor, naquela noite eu tentei o suicídio, só que a corda arrebentou. Quando eu ia comprar uma outra corda, vi a igreja aberta e decidi entrar, mesmo sujo, com a corda na mão. Naquela noite, pastor, a mensagem perfurou meu coração e saí daqui com um ânimo para viver. Hoje, pastor, estou livre das drogas. Minha família voltou para casa e me tornei o maior empresário do local. Lá na porta de entrada, meu irmão, o diácono que fazia o protocolo gritou: pastor,
Ei, pastor, eu fui um daqueles ladrões lá, pastor, que assaltaram o senhor. O outro que estava comigo morreu naquela mesma noite, quando realizávamos o segundo assalto do dia. Na pasta do senhor, pastor, tinha uma Bíblia. Eu passei a ler essa Bíblia. Todo dia, quando eu acordava pela manhã, passei a ler a Bíblia, pastor. Pois resolvi entrar na igreja. O pastor ficou em choque, meus irmãos. O pastor ficou em choque e começou a chorar junto com a congregação. Afinal, aquela noite que ele considerava como uma noite de fracasso, foi uma noite muito produtiva e abençoada. O culto havia sido feito para Deus. Meus irmãos, o culto tinha sido feito para Deus. Meus irmãos, nessa história, eu tiro 6 lições. 6 lições para a minha vida. Primeira lição: exerça o teu chamado com dedicação e zelo, independente do número de participantes e fiéis. Exerça o seu chamado com dedicação e zelo. Glória a Deus. Segundo, meu irmão, dê o seu melhor todos os dias, pois cada dia és um instrumento para a vida de alguém. Terceiro, meu irmão, nos dias mais ruins da sua vida, você ainda pode ser bênção na vida de alguém. Quarto, o dia que você considera como o dia mais infrutífero da sua vida na terra, na verdade, meu irmão, é o dia mais produtivo no mundo espiritual. 5. Deus usa as circunstâncias ruins da vida para produzir grandes vitórias. 6º e último, nunca diga, hoje Deus não fez nada, só pelo fato dos seus olhos não verem nada. Reflita bem sobre isso, meu irmão. Reflita bem sobre isso. A certeza do amanhã nos fortalece a continuar a luta de hoje. Mas se o amanhã não existir, viva a vida com espera do amanhã e dá vida eterna. Creia, meu irmão. Creia no Evangelho da salvação. O fracasso só existe para aqueles que desistem facilmente dos seus sonhos, que quando faz a primeira tentativa e perde, não tem mais ânimos de lutar e nem de vencer. Porém, não somos fracassados, meus irmãos, quando perdemos, e sim, quando desistimos daquilo que queremos. A vida é cheia de desafios. Temos que sempre arriscar. Se der certo, amém. Se não der, continuaremos a lutar até conseguir. Não só uma vitória, meu irmão. Não só uma vitória, mas também muitas conquistas segundo a vontade de Deus. Abaixo estão os melhores versículos bíblicos que falam sobre fracasso. Vê só. Salmos 34, versículo 19. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Segundo, Jeremias 20, 11. Mas o Senhor está comigo, como um forte guerreiro. Portanto, aqueles que me perseguem tropeçarão e não prevalecerão. O seu fracasso lhe trará completa vergonha, a sua desonra jamais será esquecida. Amém, meus irmãos? Meus amados irmãos, essa é a história do pastor que fracassou. Mas olha, quanta bênção tem no fracasso de um homem de Deus. Então, meu irmão, nunca pense que o seu dia foi ruim. Pode ter sido ruim na sua vida carnal, mas na vida espiritual, no mundo espiritual, foi bênção. Foi bênção. Porque quando Deus usa, meu irmão, é bênção. É bênção. Amém? Reflita bem sobre isso. Deus abençoe a todos. Carlos, servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor.